Fala galera da Punkify, aqui quem tá falando é o Felipe e hoje eu tô aqui pra contar algumas diferenças pra vocês entre festas aqui no Brasil e nos Estados Unidos. Será que as festas realmente são igual a gente vê em filme, em série? Enfim, vamos descobrir. Antes de começar o vídeo, já quero pedir pra vocês se inscreverem aqui no canal se vocês ainda não são inscritos e deixarem o like de vocês aqui no vídeo também, que não custa nada e ajuda muito com o nosso engajamento. Lembrando que as redes sociais da Punkify e o nosso site estão aqui na descrição e que aqui no canal de segunda a sexta às 7 da noite a gente tem lives gratuitas, então não esquece de ativar o sininho pra também não perder nenhuma notificação. Pois é, galera, as festas aqui do Brasil são bem diferentes das festas lá nos Estados Unidos. O Brasil, assim, né, vamos também levantar um pouquinho nossa bola. A gente é conhecido no mundo todo por saber fazer festa muito bem. A galera vem de tudo que é lugar do mundo pra curtir carnaval e outras festas por aqui. E a gente é bem elogiado nesse sentido ao redor do mundo todo. Então, assim, por mais que seja uma coisa relativa, vai ter gente que vai preferir a festa lá dos Estados Unidos. Eu vou dar aqui esse pontinho pra gente que a gente sabe fazer festa muito bem. E eu prefiro as festas aqui. Mas como eu já falei aqui antes no canal, não tem nada de errado de às vezes você nascer num país e se identificar mais com algum fator cultural de outro país, né? Principalmente num mundo totalmente globalizado como o nosso, a gente tem contato o tempo todo com culturas diferentes e muitas vezes a gente se identifica mais com algum aspecto de outra cultura. Então, assim, é uma questão extremamente pessoal e vai de cada um. A primeira diferença que eu vou estar trazendo pra vocês aqui nesse vídeo é a pontualidade. A gente sabe que aqui no Brasil a gente não é muito pontual com festa, né? Inclusive as festas já são programadas dessa forma. Normalmente quando algum evento avisa que a festa vai começar às 10, às 9, eles já sabem que a galera vai começar a chegar ali por volta das 11, 11h30. A gente não só não é muito pontual, como a gente gosta de chegar tarde em festa, né? A gente tem essa ideia de que ali depois de umas 2 horas que a festa começou, que ela realmente engata, que a galera tá no clima. Então assim, é bem comum da gente chegar atrasado e nem falando só de balada, né? Até quando é festa de aniversário mesmo, em alguma casa de festa e tal, acontece da gente chegar um pouquinho depois, porque se você chega bem na hora ali, não tem ninguém normalmente, só você e o aniversariante. Já nos Estados Unidos a coisa é bem diferente, a galera realmente costuma chegar na hora. Tem até uma galera que chega um pouquinho antes pra garantir que vai estar lá no começo da festa. É claro, né, que mais uma vez isso depende muito da festa, depende muito de onde você tá. Então assim, talvez você já tenha ido numa festa nos Estados Unidos onde não foi dessa forma. Mas normalmente eles são extremamente pontuais, chegam na hora e saem na hora e tá tudo bem, ninguém ficou ofendido. Já aproveitando aí essa primeira diferença, a gente já vai pra segunda, de que lá nos Estados Unidos as festas acabam bem mais cedo do que aqui no Brasil. Aqui a gente está acostumado as festas começarem ali por volta de 10 horas, 11 horas e às vezes vão até o dia seguinte, né? Óbvio que eu tô falando assim mais balada, bar e etc. É claro que se for uma festa de aniversário, às vezes a gente faz na hora do almoço, às vezes a gente faz à tarde. Mas quando a gente normalmente chama alguém pra sair à noite e ir pra uma festa, a gente normalmente vai pra madrugada, né? Eu sou a pessoa que volta mais cedo pra casa, mas a festa continua lá até de manhã. Lá nos Estados Unidos as festas acabam bem mais cedo. Por exemplo, no estado da Califórnia é comum das baladas fecharem às 2 da manhã. Ou seja, 1h45 a galera já tá meio que tirando todo mundo lá de dentro, avisando que a festa tá acabando, pra garantir que às 2 não tem mais ninguém. Isso muda dependendo da localidade também. Por exemplo, na cidade de Nova York, que é uma cidade muito famosa pela vida noturna, as baladas ficam até às 4 da manhã. Em Las Vegas, por exemplo, vai até o dia seguinte igual aqui. Mas no panorama geral, assim, pensando na cultura estadunidense como um todo, elas tendem a acabar mais cedo ali, não passando normalmente de umas 2 da manhã. Esse é um momento do vídeo muito importante de eu explicar pra vocês a diferença entre dois tipos de festa que existem nos Estados Unidos, que também existem aqui no Brasil, mas que são muito mais comuns, assim, equivalentemente lá nos Estados Unidos, né? Os dois acontecem bastante. Que são as house parties, né? Ou seja, as festas em casa, porque house, casa, e party, festa. Então house party, festa em casa. E a gente também tem os clubs e bars. Clubs é como é que eles chamam lá as baladas, né? Então assim, não é clube, club é balada. Esses dois tipos de festa são muito comuns e por mais que seja mais comum jovens fazerem house parties, né, se reunirem em casa, principalmente porque a maioridade nos Estados Unidos é de 21 anos, então assim, leva um bom tempo ali da sua vida até você poder entrar numa balada de fato, então existe essa cultura de se fazer as festas em casa, mas ainda assim existem pessoas também acima dos 21 que fazem essas festas em casa. A gente tem nas faculdades as festas nas fraternidades, por exemplo, né, que são house parties de qualquer forma, que são dentro aí de um ambiente caseiro, ou optar por ir para um clube, por exemplo. Depende muito mais da localidade que você tá e o que acontece com mais frequência em volta de você do que de fato idade, etc. Então quando a gente tá falando de house parties, elas normalmente terminam ali por volta de umas 10 horas da noite, porque é o horário de silêncio, né? Senão rola aquela cena famosa de filme que é os vizinhos chamando a polícia pra mandar a festa acabar.
e quando a gente tá falando aí de balada, vai da legislação de cada estado, mas normalmente não passa muito aí das 2 horas. Enquanto aqui no Brasil, né, a gente sabe que as baladas normalmente vão até as 5, 6 da manhã, dependendo do estilo de música que toca, às vezes vai até às 10 da manhã. Outra coisa que a gente vê muito em filme, que é sim muito parte da cultura estadunidense, são os jogos com bebidas em festas. Não necessariamente com bebidas alcoólicas, até porque, como eu já falei, você não pode beber até os 21 anos, então assim, durante a sua adolescência, até o início da sua vida adulta aqui para os nossos critérios de vida adulta, a galera faz esses jogos com refrigerante, com água, com outras bebidas, mas normalmente depois que a galera pode beber, eles começam a usar cerveja, algumas outras bebidas ali nos jogos. O mais famoso deles é o Beer Pong, que vocês devem ter visto aí em vários filmes, que é aquele jogo em que tem uma mesa de ping-pong, 2 grupos de copo, né, um em cada lado da mesa, e se alguém do outro lado acerta a bolinha dentro do copo do seu lado, você tem que beber tudo que tá dentro daquele copo. Eu acho muito assustador o quanto que a galera bebe nesses jogos, porque assim, eu sou bem fraco pra bebida, então acho muito pouco provável que eu sobreviveria a algum desses jogos, mas lá é extremamente comum, esse é só um dos jogos, e é uma forma também da galera quebrar o gelo e se conhecer ali quando às vezes está num ambiente que não conhece quem tá em volta. E eu não tô dizendo que aqui no Brasil não rolem jogos em festas, mas é bem mais comum que role às vezes numa reunião de amigos, etc, do que de fato numa festa, né, no que a gente considera uma festa. Porque se você for pensar que uma house party pode parecer uma reunião de amigos, até parece na dinâmica, na quantidade de pessoas, etc, mas pra eles isso é uma dinâmica de festa, ali é o momento que eles vão pra festa. Então assim, colocando essa equivalência, né, do que eles veem como festa e do que a gente vê como festa aqui, a gente raramente faz um jogo durante uma festa mesmo. Outra grande diferença que tem entre o estadunidense e o brasileiro no que diz respeito a festas são os nossos famosos esquentas. Esquenta nada mais é do que uma reunião antes da festa em si, para que a gente possa entrar no clima ali da festa. Não precisa envolver bebida, tem muita gente que faz esquenta só com música, se reunir com os amigos, às vezes até é uma chance de você se integrar ali com as outras pessoas que vão com você e você não conhece ainda, então é uma forma do grupo se reunir e se entrar no clima ali do que vai estar acontecendo, de esquentar realmente, né, e elevando ali a energia para poder ir para a festa. Essa dinâmica existe lá nos Estados Unidos, ela é chamada de pre-game, ou seja, pré-jogo, e é mais ou menos a mesma coisa, você se reunir e poder ir interagindo ali com as pessoas e conhecendo as pessoas para poder ir pra festa. Só que lá, esses pre-games são muito rápidos, é meio que tipo uma passada em casa e se arrumou ali rapidinho, bebeu um negocinho e foi, ou não bebeu também e foi. Mas é sempre uma coisa muito rápida. Aqui, como a gente chega mais atrasado em festa, né, como eu já falei, os nossos esquentas às vezes levam horas, mas lá nos Estados Unidos é realmente só uma coisinha rápida, até porque eles são pontuais, né, então eles têm que sair pra já chegar logo na festa. Uma curiosidade muito interessante sobre as baladas e os bares lá nos Estados Unidos é que normalmente não se paga pra entrar neles. Claro que a gente tem as baladas assim mais chiques e tal, que tem camarote, tananã, que normalmente são o que atende a galera ali de uma condição financeira um pouco mais alta, mas quando a gente fala assim de um panorama geral da cultura estadunidense, as baladas e bares não cobram a sua entrada, ou quando cobram é um valor bem simbólico, assim, de $5, $10, só pra você realmente consumir lá dentro. Essas baladas normalmente são pistas de dança com um bar, então tem um bar e aí tem um lugar para as pessoas dançarem. Aqui no Brasil é meio diferente, porque a gente tem bares, né, que é um programa completamente diferente de você ir numa balada, que você vai sentar do lado de fora do bar, vai conversar com seus amigos, comer um negócio, enquanto quando a gente vai pra balada, existe um bar lá dentro, mas é só um lugar que serve bebidas normalmente, né? Em balada eu, pelo menos, raramente já vi vendendo comida. Então você vai no bar, pede um drink, pede uma água, pede um suco, o que quer que seja, mas é mais pra você poder pedir um negócio enquanto você tá dançando. Lá nos Estados Unidos não, realmente são dois ambientes integrados e não tem essa questão do ingresso da balada pra você entrar. Lembra quando eu falei com vocês que esses jogos que são feitos em festas, eles têm muito essa intenção de quebrar um pouco o gelo, fazer as pessoas interagirem um pouco mais? Isso acontece muito porque é uma das principais diferenças culturais entre o brasileiro e o estadunidense, é que a gente é muito mais habilidoso socialmente do que o estadunidense é. Mais uma vez, isso vai de pessoa para pessoa, né? Como vocês sabem, pode ter um brasileiro extremamente introvertido e um estadunidense extremamente extrovertido. Mas a gente tem muito mais facilidade de conversar com pessoas que a gente não conhece, de se conectar com pessoas que a gente não conhece e também estranha muito menos quando uma pessoa que a gente não conhece vem falar com a gente. O estadunidense é bem mais reservado nesse sentido e quando eles vão numa balada ou quando eles vão numa house party, eles normalmente interagem com um grupo que eles já conhecem. Então eles chegam num grupo e ficam ali naquele grupo. Isso é extremamente visível em filmes, vocês podem ver que é muito comum que as pessoas que chegam numa festa juntas, né, elas inclusive têm a necessidade de ir com mais uma pessoa, porque precisam daquela pessoa ali o tempo todo, e todas as vezes que elas se perdem
perdem dessa pessoa, elas vão e voltam pra conversar com essa pessoa. E você vê que mesmo nos filmes que nem precisavam retratar a realidade assim tão fielmente, é bem comum de uma pessoa se perder de um amigo e outras pessoas ficarem puxando assunto com ela na festa. E é justamente porque é esse comportamento que a galera normalmente tem. Então esses jogos são uma forma de você poder conversar com alguém que você não conversou antes, se divertir com alguém, porque não é que as pessoas lá não querem interagir, que elas não querem fazer novas amizades, mas é muito diferente quando você não tem isso treinado em você. E a nossa cultura, a cultura brasileira no geral, ela treina muito a gente pra conversar com todo mundo. A gente é muito treinado de ser social. E tem alguns países em que as pessoas não são treinadas. Não quer dizer que elas não queiram, não quer dizer que elas não conseguem, mas muitas vezes a própria cultura não dá muito espaço para isso ser desenvolvido. E um desdobramento desse traço cultural do estadunidense é que é muito mais raro de você ver pessoas se beijando em festas nos Estados Unidos do que é aqui. Aqui é extremamente comum que a pessoa vá numa festa, conheça alguém, dê uns beijinhos ali e vida que segue. Lá nos Estados Unidos a coisa é bem diferente e realmente a galera só vai beijar alguém com quem já tem algum tipo de contato ou alguém com quem ela pretenda passar a noite toda. Então existe uma carga muito mais séria em cima desse momento do beijo do que a gente tem aqui no Brasil. Mais uma vez, isso vai de pessoa pra pessoa. Tem gente que não gosta de beijar ninguém na balada, mas não é estranho se a gente tá numa balada e vê alguém beijando alguém. A gente não acha que essas pessoas namoram ou que necessariamente, né, se conhecem a longo prazo ou que pretendem ficar muito tempo juntos. A gente vê o beijo de uma forma muito mais despretensiosa do que o estadunidense, e isso vem muito dessa facilidade que a gente tem de interagir com alguém desconhecido, que é uma dificuldade muito grande que eles têm. Então essas são algumas diferenças aí entre festas nos Estados Unidos e aqui no Brasil. Quero que vocês comentem aqui embaixo se vocês já tiveram numa festa lá e se vocês observaram aí mais alguma diferença, e também comenta aqui com qual tipo de festa você se identifica mais, se você gosta mais do jeito que a gente faz festa aqui no Brasil ou se você prefere o jeito aí que o estadunidense faz festa. Não se esqueçam mais uma vez de se inscrever aqui no canal e deixar o like de vocês aqui embaixo. Lembrando que nossas redes sociais e o nosso site estão na nossa descrição, e também ativa o sininho aqui para não perder nossas lives que acontecem aqui no canal de segunda a sexta às 7 da noite. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo.